A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de escatologia no seu lar. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta dos eventos escatológicos e principalmente do livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação pela TV, pelo YouTube ou pelo site www.iadpeplay.org.br. E se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, o número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, prefixo 81, e o número é o 994661010. Se você está acompanhando diariamente os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando a carta que foi enviada à igreja de Sardes. E como nós fazemos diariamente, nós vamos recapitular para que você que já assistiu o programa possa rever, possa reforçar o aprendizado, possa relembrar o que aprendeu. E se você, por alguma razão, não pôde assistir, não pôde ver os programas anteriores, você possa, pelo menos, saber o que estudamos, né? Então, você pode ter, pelo menos, uma noção daquilo que nós já vimos. Vamos relembrar? Vamos recapitular o que já vimos sobre a quinta carta enviada à igreja de Sardes? Vamos lá. Primeiro, nós dissemos que a palavra Sardes significa príncipe de gozo. Ela foi a capital da Lídia no século 7 a.C. e era uma das cidades mais magníficas do mundo. Inclusive, essas ruínas aí ainda hoje existem. Quem vai lá na Turquia pode rever essa cidade de Sardes. Quando João escreveu a carta, nós vimos que era uma cidade rica, mas degenerada, não é? Comprometida com o pecado. E a glória da cidade estava no seu passado, porque outrora havia sido uma grande cidade e os seus habitantes viviam entregues a uma vida de luxúria. Vimos também que ela estava localizada a 24 quilômetros de Esmirna. Ela estava localizada numa posição privilegiada, não é? No alto de uma colina, cercada por grandes muros, e os seus habitantes se sentiam imbatíveis. Eles acreditavam que ninguém poderia vencer nem invadir aquela cidade, mas a história nos mostra que essa cidade foi invadida pelo menos 2 vezes, pelo rei Ciro e também por Antíoco Epifânio, porque a autoconfiança fez com que os guardas dormissem e, nessa ocasião, essa cidade foi invadida 2 vezes. Também vimos que a cidade de Sardes não havia o culto ao imperador, mas havia ali um templo, inclusive à esquerda do seu vídeo você vê a ruína desse templo, dedicada a uma deusa chamada Cibele. Inclusive à sua direita aí do vídeo está aí uma imagem, uma estátua desta deusa. Essa imagem, essa estátua aí, não está nas ruínas da cidade de Sardes, mas é uma das deusas do mundo antigo, adorada em várias cidades do mundo antigo, inclusive na cidade de Sardes. E a essa deusa atribuíam o poder de restaurar a vida dos mortos. E, finalmente, nós vimos também que nessa igreja, ou melhor, que a história da igreja de Sardes estava muito relacionada à cidade, porque tanto a cidade quanto a igreja, a sua glória estava no passado. E vimos também que a igreja, em vez de influenciar a cidade, ela foi influenciada, e por isso Jesus disse que a igreja de Sardes tinha o nome de que vivia, mas que estava morta. E também nós vimos alguns versículos. Vimos no versículo 1 que Jesus se identifica, não é? Jesus envia a carta ao anjo da igreja, não sabemos quem era o líder, quem era o pastor, quem era o responsável pela igreja de Sardes. Que Jesus se manifesta, se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, nós explicamos isso. 7 Espíritos fala da plenitude, da multiforme, da multiplicação do Espírito Santo. E quando Jesus diz que tem as 7 estrelas, fala que o ministério da igreja está na palma das suas mãos. E Jesus diz, eu sei as suas obras, fala da sua onisciência, daquele que tem o conhecimento perfeito, absoluto de todas as coisas, e que a igreja de Sardes tinha o nome de que vivia, mas estava
morta. Então, esta era uma das grandes tragédias da igreja de Sardes. Para a sociedade, para o mundo, a igreja existia, mas aos olhos de Cristo, aquela igreja estava espiritualmente morta. Então, nós vimos no versículo 2 que Jesus, ele diz o que é que os crentes deveriam fazer. Primeiro, serem vigilantes, não deveriam fazer como os soldados da cidade de Sardes, que dormiram. Os crentes deveriam ser vigilantes. O pastor deveria confirmar os que estavam para morrer. Inclusive, nós falamos sobre a necessidade de ir em busca dos soldados feridos. E Jesus repreende a igreja também, porque as suas obras não eram perfeitas diante de Deus. Então, veja a tragédia, traz para cá, por favor, sim. Veja a tragédia da igreja. Imagine o que é uma igreja receber a carta e o pastor lê para a igreja essas mensagens. Olha, vocês têm nome que vive, mas estão mortos. Por quê? Porque não estava cumprindo a sua missão. A igreja não estava cumprindo a sua missão. E nós, inclusive, falamos sobre a missão da igreja aqui, não é? Adoração, evangelização, intercessão, promover meios de edificação, de ensino da palavra de Deus, obras sociais. Então, se a igreja não está cumprindo a sua missão, para a sociedade ela até que existe, mas diante de Deus ela está morta. E, além disso, Jesus disse que não achou as suas obras perfeitas diante de Deus. Nós dissemos aqui o que é uma obra perfeita. Nós explicamos que esta obra perfeita não é a perfeição no sentido pleno, porque só Deus é quem pode fazer uma obra perfeita. Mas nós explicamos que essa perfeição é no sentido relativo, né? Dentro daquilo que podemos fazer. Em resumo, seria dar o melhor de nós. É fazer a obra de Deus com dedicação, com amor, com alegria, com humildade, fazendo tudo para a glória de Deus. Isto é uma obra perfeita. Talvez não seja a melhor aos olhos humanos, mas Deus, que conhece o coração, sabe quando nós estamos dando o melhor de nós, quando nós estamos nos esforçando para fazer o melhor para a glória de Deus. Estamos fazendo com dedicação, fazendo com alegria. Vimos no versículo de número 3, pode passar a tela, que Jesus diz, dá a receita, o segredo, o caminho da restauração para a igreja que estava morta e que as obras não eram perfeitas. Primeiro, lembrar de quê? Do passado, do que receberam, da mensagem do evangelho, da doutrina. Nós falamos sobre isso no último programa, sobre a necessidade de lembrar do ensino de Cristo, da doutrina dos apóstolos, não é? Por isso que Jesus diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Então, eles conheciam a verdade, conheciam o evangelho, não eram ingênuos, não eram inocentes diante de Deus. Aí Jesus diz, e guarda-o. Então, não basta lembrar, é preciso guardar, cumprir, obedecer. E, além disso, Jesus disse que eles deveriam se arrepender. Inclusive, nós dissemos que o arrependimento é uma condição para a salvação, e Deus exige tanto de pecadores quanto dos crentes. E aí Jesus diz, olha, se vocês não vigiarem, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Isso não estava falando, pode trazer para cá, por favor? Jesus não estava falando de arrebatamento, nem da sua vinda em glória, mas vir para exercer juízo. Eu gostaria que a equipe de Atos colocasse aqui aquela tela do castiçal, porque nós estamos sempre fazendo esse paralelismo, sempre mostrando que período da história da igreja cada carta representa, né? Então, nós já estudamos aqui a carta enviada à igreja de Éfeso, que fala da igreja apostólica, do ano 30 ao ano 100. A carta enviada à igreja de Esmirna, que foi aquela carta que não recebeu repreensão, mas só elogios e exortações, que representa a igreja chamada de igreja perseguida, a igreja dos mártires, que vai do ano 100 ao ano 312, a igreja de Pérgamo, que era aquela igreja onde havia as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas, fala da igreja imperial, do terceiro período da história da igreja, quando a igreja uniu-se com o Estado, quando Constantino tornou-se imperador romano, e aí começou a haver as heresias, os falsos ensinos. Nós já falamos sobre isso. A quarta carta, que foi a carta enviada à igreja de Tiatira, onde havia aquela falsa
profetisa denominada de Jezabel, que estava fazendo com que os servos de Deus se prostituíssem, comessem do sacrifício da idolatria, representa o período das trevas espirituais. O pior período da história da igreja é o período da Idade Média, onde a igreja estava mergulhada no pecado e a igreja estava vendendo indulgências, a igreja estava ameaçando as pessoas com o fogo do inferno, você sabe disso, vendendo documentos falsos, vendendo indulgência, pedacinho do céu, você sabe disso, você conhece a história. Você conhece a história. Então, esse foi o período das densas trevas. E a igreja de Sardes é exatamente a igreja da reforma. Então, Jesus diz à igreja de Sardes, veja que declaração terrível Jesus fala, que a igreja tinha o nome de que estava viva, mas estava morta, que não achou suas obras perfeitas, ou seja, a igreja estava precisando de quê? De um reavivamento, de uma restauração, de uma ressurreição, e graças a Deus, não é? Que podemos dizer que profeticamente essa igreja representa exatamente a igreja reforma, onde veio Martinho Lutero, onde houve a reforma protestante em 1517, e aí a igreja voltou às suas origens, embora, claro, boa parte da igreja permaneceu lá no seu erro, no seu pecado, mas a igreja de Cristo, a igreja que é santa, pura, imaculada, não estou falando de denominação, estou falando da igreja de Cristo, ela voltou às suas origens, né? Voltou a centrar-se nas Escrituras, na verdadeira adoração, no ensino da palavra de Deus, e aí essa igreja chamada, né, de igreja de Sardes, ela representa exatamente esse período da igreja da reforma. Então, a igreja tinha o nome de que estava viva, mas estava morta e suas obras não eram perfeitas diante de Deus. Vamos passar a tela, por gentileza? E aí vimos, agora vamos dar continuidade. Nós estudamos até o versículo 3, hoje vamos concluir, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dessa carta. Na verdade, vamos estudar os 3 últimos versículos, versículos 4, 5 e 6, e vamos concluir hoje o estudo dessa 5ª carta enviada à igreja de Sardes. Vamos ver o que é que diz o versículo de número 4, abre a tela. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco. Então, nós já dissemos isso, que a igreja nunca irá se desviar ou se desviou por completo. Havia um remanescente fiel. Nem todos haviam se corrompido. Nós já dissemos isso em outras ocasiões. A igreja é o único exército do mundo que já é vencedor desde a sua fundação. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jamais a igreja poderá se corromper por completo. Pode se corromper alguns cristãos, pode se corromper uma denominação, pode. É trágico dizer isso, mas pode. Mas por completo não. Então veja que Jesus repreendeu a igreja, porque tinha o nome de que estava viva, mas estava morta. Jesus disse, as tuas obras não são perfeitas diante de Deus, mas Jesus disse, tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram. Ou seja, algumas pessoas que estão vivas, que não se deixaram influenciar pelas heresias. E Jesus diz o que ocorrerá com essas pessoas que não se corromperam, que fazia parte com certeza da minoria. Jesus diz, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então, nas páginas da Bíblia, vestes brancas fala de pureza, fala de santidade. Diversas vezes no livro do Apocalipse nós podemos ler isso. Então, eu quero que você, se você estiver com a sua Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo. Deixa eu falar aqui nessa tela, por favor. Então, acompanhe comigo. Por exemplo, na carta à igreja de Laodiceia, Jesus aconselhou aquela igreja, nós vamos estudar ainda essa carta, que é exatamente a 7ª, a última carta. Jesus aconselhou que eles comprassem vestes brancas para se vestirem. Veja, capítulo 3, versículo 18. Estamos falando de quê? De vestes brancas. O que é que significa isso nas páginas da Bíblia?
Você sabe que o livro do Apocalipse é um livro simbólico. E as vestes brancas fala de pureza, fala de santidade, fala de justiça, fala de retidão. É por isso que a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que se sentia rica, mas aos olhos de Cristo era pobre, Jesus diz, capítulo 3, versículo de número 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas. Então, observe aí a igreja de Laodiceia, que estava precisando de quê? De vestes brancas. Estavam precisando ser o quê? Purificados. Os 24 anciãos que estão ao redor do trono de Deus. Como é que eles estão trajados? De que é que eles estão vestidos? Vamos ver? Capítulo 4, versículo 4 do livro do Apocalipse, diz: e ao redor do trono havia 24 tronos. Vamos explicar sobre isso em breve. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. Os mártires da grande tribulação, lá no capítulo 6, versículos 8 e 9, não é? Você vai perceber isso, que havia ali uma grande multidão, os mártires. Aí lá no versículo 11 diz assim, e a cada um foi dada uma comprida veste branca. Que coisa interessante, não é? Lá no paraíso, aguardando a ressurreição. O que foi que esses mártires receberam? Uma comprida veste branca. Também aquela multidão que João viu lá no céu, que ninguém podia contar, de toda tribo, raça, língua, povo e nação. Como é que eles estavam vestidos? Capítulo 7, versículos 9 e versículo 13 diz assim, depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas. Lá no versículo 13 diz, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Além disso, nós poderíamos citar ainda lá em Apocalipse 19, versículo 14, aquela multidão que virá com Cristo. Como é que eles estão vestidos? Capítulo 19, versículo de número 14. E seguiram-no os exércitos que há do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então nós podemos perceber que estas vestes brancas é muito comum para os seres celestiais. Anjos de vestes brancas, homens de vestes brancas, o próprio Cristo trajando vestes brancas. Isso fala de pureza, isso fala de santidade, isso fala de retidão. Vamos voltar ao texto, versículo 4. Aí Jesus diz, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Ou seja, não se envolveram com pecado, com heresia, com idolatria. E o que é que vai acontecer com eles? O que é que eles vão receberem em troca, em recompensa? Aí Jesus diz, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então eu diria que este é o principal objetivo da vida cristã. É claro que ser cristão, servir a Deus, servir a Cristo, é um privilégio. Pode trazer para cá, por favor. É um privilégio, mas o principal objetivo é esse. É ter essa certeza, essa convicção de que vamos vestir vestes brancas. Precisamos vencer a tentação para nós não nos corrompermos com o mundo, para nós não seguirmos a maioria, porque é isso que dá a entender, que a grande maioria da igreja de Sardes havia esquecido a doutrina, havia esquecido os ensinos que receberam, por isso Jesus mandou lembrar, por isso Jesus mandou guardar o que eles ouviram, o que eles receberam. Quando Jesus diz, tens algumas pessoas, dá-nos a entender o quê? Que é a minoria. E essa minoria, que talvez foi criticada, talvez foi ridicularizada, talvez até foi desprezada, foi menosprezada, por fazer parte da minoria, ouviu de Jesus. E aí eu fico pensando,
Imagine aquela carta sendo lida para o público, para a igreja. Imagine, por exemplo, o líder, o pastor, o obreiro, diz assim: meus irmãos, eu tive uma surpresa. Eu estou aqui fazendo uma comparação. Pelo amor de Deus, não pense que isso está explícito na Bíblia. Estou fazendo uma comparação. Mas digamos que aquele pastor, aquele grande... Meus irmãos, eu tive uma surpresa. Chegou aqui um mensageiro na minha casa. E quando eu fui atendê-lo, ele chegou com um livro na mão, uma carta. E ele disse que aquela carta foi enviada por Jesus através de João. João está lá na ilha de Patmos, ele mandou aqui essa carta. E eu li essa carta, eu chorei, eu me emocionei. E agora eu estou com a incumbência de ler para vocês, né? Imagine agora a atenção de todos, voltados. Voltados, o que é que Jesus mandou dizer para nós? E aí, ouvi essa palavra dura, né? Tens nome de que vives, mas estás morto. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Mas de repente Jesus diz assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Quem sabe aquela minoria desprezada, criticada, menosprezada por não seguir o curso daquela igreja da maioria. Aí Jesus diz que eles andarão comigo de vestes brancas. Glória a Deus. Que privilégio! Temos a certeza, a esperança no coração de poder andar com Cristo, de poder recebermos vestes brancas e poder andar com Cristo. Olha, eu não tenho nada contra as pessoas que planejam após a sua morte. Eu não tenho nada contra. Tem pessoas que escolhem a cor da roupa. Olha, quando eu morrer, eu quero vestir essa roupa. Quando eu morrer, eu quero que o caixão seja de tal cor. E eu quero que eu seja sepultado no cemitério tal e tal. E tem até pessoas que escolhem até a música que deve cantar lá naquela última despedida ou na cerimônia fúnebre. Enfim, cada pessoa... Eu não tenho nada contra, é um direito de cada um. Mas eu vou te dizer algo, aqui pelo Espírito de Deus eu falo isso. Que o mais importante para nós não é a cor da roupa que vão nos vestir quando nós estivermos mortos. Até porque isso tanto faz como tanto fez. Preto, branco, verde, amarelo, azul, não importa a cor, tudo vai para debaixo da terra, tudo vai se decompor, se corromper. Não importa a cor da roupa, nem o tipo de tecido. Mas eu quero dizer que o grande objetivo da nossa vida é ter essa certeza de que nós vamos receber do outro lado da vida vestes brancas. Abre o texto, por favor. Abre o texto, por favor, mais uma vez. E Jesus diz: há algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco. Glória a Deus. Será que você tem essa certeza? Pode voltar para cá, né? A certeza que do outro lado da vida, que eu quero dizer a você que pensa que com a morte acabou tudo, que a morte é o fim de tudo, você está equivocado. Permita dizer isso. Pela Bíblia eu posso dizer isso, você está equivocado. Muito pelo contrário. A morte é uma transição de uma vida finita para uma vida infinita. De uma vida temporal para uma vida atemporal. Então, é do outro lado da vida que nós vamos viver a eternidade. Ou feliz e segura com Deus, ou infeliz e triste, né? Lá na condenação com Satanás, os demônios e os pecadores. Mas que promessa gloriosa! Andarão comigo. Então, que Deus nos guarde para que nossas vestes não se contaminem, para que elas estejam alvas, estejam brancas, no sentido espiritual eu falo, para que nós possamos ter esse privilégio de andar com Cristo de vestes brancas. Vamos para o versículo de número 5. No versículo 5 ele diz: o que vencer,
será vestido de vestes brancas. Mais uma vez, Jesus fala de vestes brancas. É interessante que em todas as cartas, Jesus faz promessas. Você sabe disso. Nós poderíamos até recapitular. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ele disse: o que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A igreja de Esmirna, ele disse que o que vencer não receberá o dano da segunda morte. A igreja de Pérgamo, ele disse: ao que vencer darei eu de comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito. Nós já explicamos todas elas, não é? Para a igreja de Tiatira, qual foi a promessa? Está no versículo de número 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Mas para a igreja de Sardes há uma tríplice promessa. A primeira promessa que Jesus faz para os vencedores, lá para a igreja de Sardes, é que eles andarão de vestes brancas. Veja o que ele diz: o que vencer será vestido de vestes brancas. E nós já falamos sobre isso. Vestes brancas fala de pureza, de santidade. Vestir-se com essas vestes brancas fala de santidade no sentido pleno. Uma santidade que nós só alcançaremos no porvir. Você sabe disso. Nós fomos santificados quando cremos em Cristo. Nós estamos nos santificando através de uma santificação progressiva, o Espírito Santo habitando em nós. Mas observe que a santificação completa, perfeita, absoluta, só na glorificação. Quando nós estivermos em corpos gloriosos e incorruptíveis, quando o nosso corpo, que é mortal, se revestir de imortalidade, quando o nosso corpo, que é corruptível, se revestir de imortalidade, quando nós tivermos um corpo semelhante ao de Cristo, é que nós estaremos livres, definitivamente livres do pecado. Então, esta santificação completa, perfeita, absoluta, só do outro lado da vida, ou através da morte, ou através da ressurreição, não é, ou do arrebatamento da igreja, é que nós poderemos alcançar. Então, esta é a primeira promessa. A segunda promessa que Jesus faz, abre o texto por gentileza, ele diz: e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então, é interessante nós observarmos isso. Que nenhum outro livro da vida, outro livro recebe tanta importância nas páginas da Bíblia do que o livro da vida. Há vários textos no Antigo e no Novo Testamento que falam sobre esse livro. Por exemplo, o salmista Davi, ele tinha esperança de os ímpios, os pecadores, terem os seus nomes apagados desse livro. Vamos ver? Salmo de número 69, versos 27 e 28. Veja o que é que Davi diz. Acrescenta a iniquidade deles e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Veja que coisa interessante. Desde os dias de Davi, 1000 anos antes de Cristo, já havia a menção desse livro, né? No dia do juízo, no dia do julgamento, só serão salvos, à luz da Bíblia eu digo isso, os que estiverem inscritos no livro da vida. Isso está também lá no livro de Daniel. Daniel capítulo de número 12, versículo 1. Se você puder, abra a sua Bíblia para você conferir comigo, né? Estamos falando da importância desse livro, do livro da vida mencionado nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. Daniel capítulo 12, versículo 1 diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Estão também escritos ou inscritos neste livro os cooperadores do Evangelho, os cooperadores da obra de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 3. Aí Paulo diz assim, Paulo escrevendo aos crentes da cidade de Filipos, ele diz assim: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão
no livro da vida. E aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, o que é que a Bíblia diz? Que ele será lançado no lago de fogo, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 15. Diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Somente os que estão inscritos no livro do Cordeiro é que vão entrar na Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versículo 27, diz: e não entrará nela, onde? Nova Jerusalém, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. É claro que nós já dissemos, né, em outros programas, que nós não cremos na literalidade desse livro, porque Deus é onisciente, Deus conhece tudo, Deus conhece todas as coisas. No céu não precisa de cartório para se registrar, né? Eu também não acredito que a pessoa se converte, aí escreve o livro. Se afastou da igreja, apaga. Se voltou para o evangelho, escreve de novo. Não acredito nisso. Mas quando a Bíblia dá ênfase, dá tanta importância a esse livro, no Antigo e no Novo Testamento, dizendo que os ímpios serão riscados, mas os justos, os seus nomes estão escritos no livro da vida, e quem estiver inscrito lá vai entrar na Nova Jerusalém, quem não estiver inscrito vai ser lançado no lago de fogo. É para que nós entendamos. Ter o nome escrito ou inscrito no livro da vida significa ser salvo, salvação garantida. Não ter o nome inscrito ou escrito no livro da vida, ou apagado ou riscado, significa perder a salvação. E eu posso dizer isso aqui, que esta é a maior conquista que um ser humano pode alcançar aqui na terra. Ter o seu nome escrito no céu, ter o seu nome escrito no livro da vida. Não adianta ser bem-sucedido, ser próspero materialmente, financeiramente, nas áreas aqui da vida, se perder a sua salvação. É claro que a pessoa pode ter as duas coisas, claro. Alguém pode ser bem-sucedido profissionalmente, academicamente, na vida familiar, na vida sentimental, e além disso, também ser salvo. Claro que isso é possível, glória a Deus por isso. Mas a maior conquista, o maior galardão, a maior recompensa é ter a certeza que o nome está escrito lá no livro da vida. Isso faz lembrar que na ocasião que Jesus enviou os 12 para pregar o evangelho, que eles voltaram alegres dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se sujeitam a nós. Jesus disse: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito lá no céu, está escrito no céu. Vamos voltar ao texto. A tríplice promessa. Primeiro, o que vencer será vestido de vestes brancas. Segunda, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Terceira promessa, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então essa promessa nos faz lembrar o que Jesus disse, né? Lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 32, né? Quantas promessas gloriosas que Jesus faz, não é? Aos vencedores. Quantas promessas gloriosas. Então Jesus disse que iria confessar o nosso nome diante de Deus e diante dos anjos. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 32. Diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E essa expressão confessar nesse texto significa testificar. É como se Jesus dissesse assim: olha, este aqui, meu Pai, são os que me pertencem, são os que creram em mim, são os que foram comprados pelo meu sangue. É esse o sentido. Então, aqueles que confessam a Cristo, aqueles que não abandonam a cruz, aqueles que não se envergonham do seu nome, além de se vestirem de vestes brancas, de terem os nomes confirmados, escritos no livro da vida, no futuro serão confessados por Cristo diante do Pai e diante dos anjos. Vamos pensar nisso, né? Então, aquela grande multidão no céu. Como é que eles estão? Vestidos de vestes brancas, corpos gloriosos e incorruptíveis, completamente santos, salvos, limpos, purificados,
sem nenhuma possibilidade de pecarem ou de se rebelarem contra Deus. Que mais? Os nomes escritos no livro da vida. Em outras palavras, salvos, salvação garantida. E ouvir essa confissão de Cristo. Ouvir o próprio Jesus dizendo: Pai, aqui estão aqueles que creram no Evangelho, aqueles que me receberam como Salvador, aqueles que experimentaram o novo nascimento. São estes, Pai, que eu comprei. Glória a Deus. São esses que creram na mensagem do Evangelho e foram salvos, libertos, comprados, redimidos. É isso que Jesus diz. Eu confessarei. Abre o texto, por gentileza. Ele diz, primeira promessa, quem vencer, quem perseverar até o fim, quem não negar a Cristo, quem não abandonar a cruz, quem não renunciar, quem não negligenciar na sua vida espiritual. Primeira promessa, vai ser vestido de vestes brancas. Segundo, de maneira nenhuma vou riscar o seu nome do livro da vida. Não vou riscar não. Vai permanecer com a sua salvação garantida. Terceiro, eu vou confessar o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Você já parou para pensar nesse privilégio? Você está no céu, de vestes brancas, salvação garantida, e ouvir Cristo testificar, chamar o seu nome, dizer ao Pai, dizer aos seres angelicais: este aqui é meu, esta aqui é minha, ele me pertence. Estão salvos, estão com a sua salvação garantida, é o que Jesus promete. Mas observe, ele não promete só aos crentes de Sardes, ele promete a todos os vencedores. O que vencer, e eu já falei sobre isso, o que vencer aí é aquele que perseverar, é aquele que continuar servindo a Cristo, é aquele que não abandonar a cruz, é aquele que não negar a Cristo, é aquele que permanecer fiel a Cristo até o fim. E, finalmente, o versículo de número 6, o que é que Jesus diz? Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós já dissemos aqui, essa recomendação é feita a todas as igrejas. O que significa dizer que aquelas cartas não foram apenas para os seus destinatários originais. É claro que havia os destinatários originais, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Cada uma daquelas igrejas receberam a sua carta. Detalhes, cartas essas pessoais, endereçadas àquele público. Cartas essas em que Jesus se identifica com títulos diferentes, em que Jesus elogia as virtudes das igrejas, em que Jesus repreende as suas falhas, os seus erros, os seus pecados, onde nessas cartas também Jesus faz promessas aos vencedores. Mas que coisa interessante, essas cartas foram preservadas, guardadas, escondidas. Além disso, essas cartas foram inclusas no cânon sagrado, fazem parte de um dos livros mais importantes da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Essas cartas foram traduzidas, elas chegaram em nossas mãos. Então, todas as vezes que nós lemos essa expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, nós entendemos isso. Que o Espírito Santo esteve falando há cerca de 2 milênios atrás. À medida que o pastor, o líder, o obreiro, o responsável, lia essas cartas, o Espírito Santo ia falando aos corações de cada crente. Não só do líder, não só do pastor, mas ao coração de cada crente. E hoje não é diferente. À medida que este livro, que estas cartas, que esta mensagem é lida, explicada, estudada, o Espírito Santo continua falando conosco, falando aos nossos corações, falando a cada um de nós. Essa mensagem hoje, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, também é para mim, também é para você. E qual é a mensagem de Cristo para nós? A mensagem de Cristo é, como nós já dissemos em outras ocasiões, todas as vezes que a Bíblia aponta uma virtude de uma igreja, o Espírito Santo diz: imite,
faça o mesmo. Siga o seu exemplo. E todas as vezes que a Bíblia nos mostra uma falha, um erro, um defeito de um personagem ou de uma igreja, a mensagem é essa: não imite, não faça o que ele fez, não siga o seu exemplo. Então, quando nós dizemos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, está dizendo para nós: não seja como a igreja de Sardes, uma igreja que vivia, que tinha nome de que tinha vida, uma igreja que aos olhos da sociedade vivia e existia, mas aos olhos de Cristo estava morta. Precisava de uma ressurreição, precisava de uma restauração, precisava de um avivamento, de um despertamento. Não faça como a igreja de Sardes nesse aspecto, quando Jesus diz assim: eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A mensagem que o Espírito Santo fala para nós é essa: que as suas obras não sejam como as obras da igreja de Sardes, que as suas obras não sejam reprovadas diante de Cristo. Mas o que é que Cristo fala para nós? O que é que o Espírito Santo fala para nós? Seja como aquela minoria que Jesus promete, não é? Que vão andar de vestes brancas, que seus nomes serão escritos no livro da vida e não serão apagados. E além disso, Jesus diz: eu os confessarei diante de meu Pai e diante dos anjos. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já.